Olha só, eu aqui com o pessoal do grupo Carisma. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo jóia. E ó, eu já estava aprendendo aqui antes da gravação que nós temos duas gerações aí do Carisma, né? A gente tem primeiro, três gerações? Acho que sim. Não, verdade, porque a gente tem ali o pastor Bechara, né? Nájila. Com a Nájila, que fundaram o Carisma e cantaram com o Rubem também. Fundamos junto com a família do pastor Guedes. E com o nosso querido Rubem Rubem, e a sim. esposa dele. Um grupinho muito legal. Muito animado, muito disposto. Bom, mas aí, depois, o Rubem continuou e aí ele foi cantar. A Selma fazia parte do grupo, né, Selma? Isso mesmo. E aí depois, a terceira fase aí que está representada aqui, é que foi a Selma e o Silmar, os dois irmãos, no Carisma. Isso Que mesmo. bom que eu tô na terceira geração, então. Tá novão, né, Silmar? Isso não quer dizer que você é tão novinho assim, tá bom? Que isso aí foi década de 80, não foi não? Década de 90. Legal. Silmar foi 90. Eu entrei em 80. Quando foi fundado? 3. 73. 1973. E da onde que vem esse nome, Carisma? É o seguinte, o pastor Bechara era o departamental de jovens da União Oeste e ele promoveu um congresso em Belo Horizonte chamado Pedras, as Pedras da Bíblia. E ele pediu a Nájila que levasse música para o congresso e fizesse um conjunto. Então, ela juntou pessoas dali da Igreja de Niterói, da União, e fundaram um conjunto que se chamava Conjunto UEB, União Oeste Brasileira. Ah, que era o nome do escritório da igreja ali daquela região. Isso. Aí, no início de 74, o pastor Bechara achou que não era conveniente continuar com aquele nome, porque aquele nome era o nome da organização e o grupo não era um grupo oficial da organização. Aí, o pastor Bechara, que é um grande criador de nomes, coisas bonitas, na época dele, ele marcou época criando coisas para a igreja, Com foi certeza. o Grupo Carisma foi mais uma criação dele. Ele que deu esse nome, Grupo Carisma, e ficou para sempre e com muito significado. E você lembra, pastor Bechara, de onde que veio a inspiração para chamar Carisma? Que eu achei que o grupo era carismático. Aí representaria bem, né? É. Então, como era muito comum nos grupos que surgiram nessa época e tudo mais, era um ministério meio que paralelo à atividade profissional de todo mundo, né? Era assim, o trabalho do fim de semana era pegar a estrada e cantar ali nas igrejas. Como que era esse momento ali em cada uma das fases para conciliar a vida, o trabalho, a família e final de semana pé na estrada para poder cantar? O conjunto, o Carisma naquela época, era um grupo de igreja. Membros da igreja, pessoas que trabalhavam na União, e nos fins de semana a gente ensaiava e fazia as programações. Nessa época não se usava nem equipamento de som. Era no gogó que a gente cantava. E o repertório nosso da época era essencialmente heritage singers. Por quê? Dentro do grupo, do casal Bechara e o casal Grade, que era um obreiro da União, um americano, eles recebiam toda hora as gravações do heritage e a gente ouvia aquelas gravações, fazia a tradução e cantava. Tem nenhuma partitura? Aprendi aqui. Deixa eu contar mais um detalhe muito importante. Nós cantamos, na época da Nájila, uma música chamada Aqui Chegamos pela Fé. Foi o primeiro grupo que cantou essa música e foi a Nájila com o Delmar, que fizeram a letra. Aí o Alexandre Reich pediu essa letra e a gente mandou a letra para ele e o Arauto do Rei gravou a letra feita pelo Carisma. Essa é uma música autoral, não foi uma tradução. É uma tradução. É a Uma tradução. tradução. A letra, O a Heritage adaptação cantava. da Nájila. Isso, a letra que era a tradução nossa. O Silmar perguntou, vocês tinham a partitura e vocês aprendiam a cantar a música ou era no ouvido?
Não tinha Eu acho que a senhora Pat, ela conseguia partituras lá. Eu tenho uma leve impressão de que ela recebia as partituras. Ô, Selma, como é que você chega nessa história do Grupo Carisma? Eu me formei no ensino médio no UNASP, e aí, né, São Paulo, e aí o meu pai foi transferido como secretário da União Oeste, em Niterói. Então, quando eu cheguei lá, logo, um pouco depois, uns 2, 3 meses, o Rubem me chamou. Sabia que eu tocava piano, cantava e tal. E aí eles estavam até dando uma reformulada no grupo, né, Rubem, naquela época. E aí ele falou, Selma, vem cantar com a gente e tal. E aí eu entrei. Então, eu fui porque meu pai foi transferido. O grupo, quando o casal Bechara mudou para o Hospital Silvestre, foram trabalhar no hospital como comunicação, ele teve aquela fase em que o Heritage veio ao Brasil, em 76, 77, 78, e nós passamos a usar aqueles uniformes parecidos com o Heritage, cantar com o som, com o microfone, que a gente até ali não se usava. E o grupo teve essa característica nessa ocasião. Era um grupo com desempenho mediano de igreja, sem grandes pretensões. Não, sem grandes pretensões, mas não que era mediano. Não, naquela época ele era mais mediano. O resultado final era mediano, era médio. Sei. Aí, em 1900 e quanto, Selma, que você chegou lá? 83. 83, a Selma, a Edilza, que foi do Cá Entre Nós, e o marido dela, o Denis, todos entraram na mesma época no grupo. Aí foi uma fase que a gente cresceu mais tecnicamente, porque a Selma tinha formação de cantora e de técnica vocal, e a Edilza também, as duas formações. E o grupo fazia ensaios, a metade do ensaio era técnica vocal, a metade era aprendizado de músicas. E a gente cresceu em um ano, espantosamente, que os outros grupos chegavam e diziam: o que está acontecendo com vocês? Que legal. Para você saber o que está acontecendo, você tem que ir lá no ensaio para ver. As programações do Rio de Janeiro mais importantes tinham a presença sempre do Grupo Carisma e do Arautos do Rei. Eram as duas expressões da época. E depois teve um período em que o grupo começou a viajar para além do Rio de Janeiro também, né? Nós, naquela época, nós viajamos por diversos lugares. Então, nós fomos a Salvador, nós fomos em Vitória, nós fomos a Belo Horizonte, nós fomos em Juiz de Fora, São Itabuna. Paulo, 2 vezes, Itabuna. Um detalhe mais, em São Paulo nós cantamos 2 vezes no NASP de São Paulo, a pedido de 2 medalhões da igreja. Pastor Léo Ranzolin assistiu o Grupo Carisma no Rio de Janeiro e disse: a semana de oração que eu vou fazer no UNASP, eu quero vocês. Aí o Costa Júnior, que era o diretor de música do colégio, disse: você não precisa trazer grupo nenhum para cá, aqui tem 3, 4 corais, solistas, conjuntos, tem tudo aqui no UNASP para suprir a sua música. Ele disse: não, mas eu quero o carisma. E nós fomos cantar. Depois o pastor Bulhão, 2 anos depois, 1 ano depois, foi fazer também uma semana de oração no NASP, em São Paulo, e disse: eu quero o carisma. E a gente também foi cantar lá, na terra onde tinha música em abundância, sobrando, mas eles queriam o carisma. E esse congresso dos jovens foi histórico, né? Lá em Itabuna, né? Lá foi feito, em 86, foi feito o lançamento do primeiro LP. Exato. Em 86. A abertura da Campal foi o lançamento do Carisma. Ô, Silmar, me conta como que você chegou no Carisma. Sua irmã te puxou e falou: vem pra cá também? Como é que foi? Eu estava estudando no IPAI nessa época. Que é no Rio de Janeiro? Lá no ensino médio em Petrópolis. E a Selma morava, né? Com os meus pais, eu acho. Eu trabalhava no Rio, mas frequentava lá e estava com o Grupo Carisma na Igreja do Fonseca. E num desses fins de semana, eu lembro que eu assisti o grupo lá no Fonseca, na Igreja do Fonseca. E me impressionou muito a harmonia. Acho que eu nunca falei isso para a Selma. Me impressionou, nem para o Rubem. Me impressionou muito a harmonia do grupo. Um som que colava, assim, sabe? Muito bonito. E eu fiquei impressionado. E aí eu continuei estudando. Quando eu estava no final da minha faculdade já, em 89 para 90,
Aí eu vim de vez para Niterói, para o Rio de Janeiro. E aí a Selma, sabendo disso, eles me convidaram para ensaiar, para ser o diretor musical, e acho que também ia aliviar um pouco aí o peso das coisas para a Selma. E como a Selma é muito de ativação, uma pessoa que age, né? Eu já sou mais criação, e aí deu certo, né? Tem muitas músicas que ficaram marcadas assim na vida de quem ouvia música cristã naquele período. Queria que cada um me falasse uma música que marcou muito, assim, uma música que você lembra com muito carinho e aquela música que não tinha como o Carisma fazer uma apresentação e não cantar. Selma, para você. O Jesus Única Saída era uma música muito forte, assim, né? E a outra música que a gente cantava sempre, eu acho que o Rubem lembra da época do Rubem, e que a gente cantava muito, era o Certeza, que o pessoal gostava bastante. Então, sempre nas apresentações, a gente cantava, né? Então, tem muitas outras músicas, mas o Jesus Única Saída é uma que marcou bastante pro público em geral, né? Sim. Silmar, para você. A Única Saída realmente foi uma música que a gente cantou muito, muito, acho que pela mensagem dela. E no outro CD, desse daqui do Cantai, uma música parecida de apelo, que é Hoje é o Dia de Voltar. Mas eu Cadê acho que vocês as pessoas gostavam nesse... muito também do Hoje é o Dia de Voltar, Não importa quão distante tens andado de Jesus. Isso, Rubem, mostra aí também. E esse? Vai, Rubem, mostra esse aí. Deixa eu ver. Levanta um pouquinho mais aí, só pra gente ver. Esse aqui foi o LP gravado na época da Selma, que a Selma chegou, da Edilson, etc. Nós gravamos esse com 5 pessoas, mais a pianista. Era o grupo da época. Espera, lembrei de uma coisa, Rubens. Quando o Rubens começou a fazer uma adaptação lá, que a gente começou a fazer essa coisa de técnica e a dar uma aprimorada, eu lembro que algumas pessoas do grupo saíram. Lembra, Rubens, disso? Porque não concordavam com a nossa postura, achavam que era só chegar, oba-oba, ensaiar e sair cantando. E a gente falou, não, a gente tem que ter um preparo. Tem que ter um trabalho duro aí. E algumas pessoas saíram do grupo. Prova disso é que o grupo, quando a gente gravou em 85, eram só 5 pessoas, 3 homens e 2 mulheres. E eu, olha só, tive que cantar soprano. Eu não sou soprano, eu era o soprano do grupo, né? Porque esse pessoal que ficou que pegou firme e falou, não, nós vamos fazer nesse padrão. E deu resultado. Falando em padrão, eu acho que tem muita coisa que vocês também conseguiram, ao longo da história do Carisma, implantar coisas que não existiam muito. Até a Nájila estava conversando aqui com a gente. Foi a primeira vez que teve violão ao vivo ali quando um grupo musical estava se apresentando numa igreja. Hoje parece uma coisa extremamente natural, mas para a época, década de 70, década ali, começo de 80, era uma coisa diferente, né? A igreja não aceitava o violão, Wagner, naquela época, né, tia Nájila? A igreja não aceitava. O único instrumento que era aceito dentro da igreja era o piano. Ou o órgão, né? Harmônio, aquelas coisas. Mas o violão não era aceito dentro para se tocar na igreja. O Wagner perguntou qual é a música que marcou. Sim. Eu queria dar um testemunho de uma pessoa que há pouco tempo me encontrou e disse o seguinte: na época da minha conversão, as músicas do Carisma fizeram parte daquilo que eu ouvia e sedimentou a minha decisão de vir para a igreja. E o nome dessa pessoa chama-se Rodrigo Silva. Olha, nosso amigo aqui, o professor Rodrigo Silva. Sim. A gente saía para as ruas, empiricamente, no Dia das Mães, no Dia dos Pais. Então, uma música que o pessoal cantou ainda antes de serem formados oficialmente em grupo, saiu para as ruas para cantar no Dia das Mães, na rua. Houve um sinal de trânsito, a gente cantava também. Que música que vocês cantaram nessa época aí de Dia das Mães? Da tia Nájila, não é? O Palmas para você, mamãe? Palmas a Nájila que fez essa música. Essa música fez história. Pra você, mamãe.
E a gente aproveitou em cima disso, diz assim, por que nós não vamos entrar na televisão? Aí eu estava no apartamento do Darcy Borba, pastor Darcy Borba, para marcar com a secretária do Magaldi. E ela se enganou e me pôs direto com o Magaldi, eu não sabia o que dizer. Dizia Olha! assim, Magaldi, eu sou pastor adventista e estou pedindo um milagre para você. Ele diz assim, milagre só Deus. Qual é o milagre? Os jovens vão fazer uma homenagem para o Dia das Mães e nós queremos insertar dentro da programação um institucional de 30 segundos. Ele diz assim, pastor, está feito o milagre. Traz, nós vamos analisar a qualidade, e eles irradiaram, injetaram nessa rede, né, que era, naquela ocasião, a maior do Brasil, Até gratuitamente. hoje, uma das maiores do mundo. Exatamente. E quando a gente escutava esse jingle cantado 30 segundos, várias vezes por dia, entrou no Jornal Nacional, entrou no Fantástico. Então, quando o grupo Carisma cantava na rua, todo mundo estava sabendo Todo o mundo que era. conhecia. E isso aí pegou de uma tal forma que todos os jovens da União Oeste formaram pequenos grupos para cantar na rua no Dia das Mães. Quem vai negar um pedido de Pastor Bechara? Nem a Rede Globo nega, gente. Vai com esse jeitinho assim, né? Vai com esse jeitinho conversando, tal, ó, pronto, ganhou. Outra coisa interessante, o Carisma, que cantava em qualquer lugar, nas igrejas, na rua, onde pudessem, um trabalho realmente missionário. Eles, no dia de finados, esses grupos iam ao cemitério não para cantar, mas para distribuir mensagens de conforto lá nos túmulos. E pegou, esse espírito do Carisma pegou em toda a União Oeste, e no ano de 74 ou 75, os jovens da União Oeste colaram mensagens de esperança em 277 mil túmulos num só dia. Uau, que O trabalho. Carisma foi formado na base do serviço para engrandecer o trabalho de Deus. Não foi, a gente não era cantor. E assim, o pastor Bechara está contando isso, por exemplo, do Dia das Mães, vocês criaram uma tradição. Eu lembro que eu, criança, lá, década de 90, assim, né? Eu saía para cantar essa música no Dia das Mães. Ô, Wagner, eu queria deixar mais um detalhe desse disco aqui. Esse disco teve o apoio do Hospital Adventista Silvestre. Uhum. Por isso, nós fizemos um disco com orquestração. Esse foi o primeiro disco da igreja orquestrado no Brasil. Foi o primeiro orquestrado? Primeiro Foi. orquestrado. No Brasil foi. Ó, tá mostrando mais uma fita cassete. Jovens que estão Esse é assistindo. aquele lá de trás. Isso aqui é do tempo de Bechara e E Nájila. Nájila. Gravado no estúdio da Voz da Profecia. Ó, esse negócio quadradinho aí, gente, a gente colocava no rádio assim e tocava, viu? Olha lá, as roupas cover do Herter Singers. Não, é isso aí que eu vi na televisão uma vez, esse vestidão assim, ó. Sensacional. Gente, muito obrigado, que Deus abençoe muito vocês. Obrigado pelo ministério que vocês e o caminho que vocês trilharam nesse ministério que deixou esse legado tão incrível. E, por favor, se reencontrem, tá bom? Pode deixar. Obrigada, Wagner. Foi muito bom. Muito obrigado. Wagner, eu queria dizer que você tem muito carisma. Muito bom, pastor, muito bom. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Vocês também. Tchau, Tchau, tchau. gente. Um abraço. Sensacional, muito bom conversar com esse pessoal que fez um trabalho tão lindo e de tanta referência, né, para a música cristã ao longo de tantos anos. Se você quiser rever essa entrevista, perdeu alguma parte, tá tudo lá no NT Play, ntplay.com/identidade. E você pode, você sabe, né, ouvir todas as nossas entrevistas no nosso podcast do Identidade Geral, que está em todas as plataformas digitais. Um grande abraço para você e a gente se encontra amanhã, às 11h30 da noite.
Tchau, tchau.